Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida de todos vocês. Espero que estejam bem, espero que a semana tenha sido abençoada, mas eu espero, acima de tudo, que você esteja animado para a aula de hoje, para a nossa classe de Apocalipse. Então, antes da gente começar a falar, hoje nós vamos terminar aqui o capítulo 13, quando nós falamos aqui sobre a marca da besta, um assunto interessante, mas antes a gente vai orar. E vamos colocar esse tempo diante do Senhor, amém? Então eu quero convidar você, feche os seus olhos, vamos aí falar com o Senhor. Pai querido, graças te damos nessa hora, capacita-nos, Senhor, a compreender, a entender e a crescer. Que possamos trazer todo o ensino da Tua Palavra, Senhor, para a nossa vida e aplicá-la com entendimento, com sabedoria, de maneira, Senhor, que possamos ser sal e luz nessa terra, nesse mundo, Senhor. Graças te damos nessa hora e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Bom, queridos, na semana passada nós falamos Apocalipse capítulo 13, do verso 11 até o versículo 15, onde nos é apresentada a figura da segunda besta, a besta que subiu da terra. Nós falamos sobre isso, falamos ali o papel dessa besta, que nós chamamos aí do falso profeta. Por quê? Porque ele vai fazer sinais e maravilhas aí, debaixo, claro, né, da autoridade da primeira besta, né? Do anticristo, e o propósito do que ele vai fazer é para enganar as pessoas e levar as pessoas a olhar para a besta, a olhar para o anticristo e adorá-lo, né? E recebê-lo, tê-lo, na verdade, aqui nesse momento, gente, não mais como um grande líder, né? Um homem diferenciado no sentido de que é alguém que tem uma capacidade humana para fazer algo diferente. O que a gente tem trabalhado nas últimas semanas, até porque cronologicamente nós estamos diante já da segunda parte da tribulação, né? Que nós chamamos de grande tribulação. Então, nesse momento agora, essa figura do anticristo, ele assume um papel um pouco diferente. Tá? Até porque nós vimos aqui no capítulo 13, no início do capítulo 13, quando nós falamos do versículo 1 em diante, nós vimos que vai ter um acontecimento, né? Há 2 aulas atrás, acho que na aula 28 eu falei sobre isso, vai ter um acontecimento falando exatamente sobre algo que vai levar as pessoas, que pode ser um atentado, alguma coisa contra a vida do próprio anticristo, da besta, né? E ele vai, de uma forma milagrosa, né? Sobreviver ou voltar à vida, e as pessoas, na verdade, a partir daí começam a olhar para ele não mais como apenas um homem, começam a olhar para ele como uma figura diferenciada, tá? Isso aconteceu com Jesus também. É claro que o diabo, nesse simulacro, né? É claro que Satanás, nesse simulacro, que é uma simulação do falso, do verdadeiro, tentando, na verdade, promover o falso. O que nós vamos ver? Nós vamos ver essa mesma coisa. Jesus, à medida que o ministério de Jesus foi acontecendo, né, muitas pessoas começaram a olhar para as palavras de Jesus, para os milagres de Jesus, para Jesus, e falar: será que ele não é o Messias, né? Será que ele não é o Hamashia que nós estamos esperando? E automaticamente, gente, dentro dessa visão, a mesma coisa vai também acontecer por conta desse evento, né? Esse evento aí sobrenatural, que seja o anticristo sobrevivendo, ou algo que vai acontecer a uma das cabeças, que pode representar uma das nações que estarão em aliança com ele. Pode ser um acontecimento trágico, um desastre, alguma coisa assim, que a forma como ele vai resolver, a forma como a figura dele aparece, né, vai começar a gerar nas pessoas uma ideia de um status, de que ele é uma pessoa acima da série, da média, né? Como nós temos aí numa cultura, né, essa cultura que nós vivemos hoje, essa cosmovisão secular que aponta para a ideia de um homem que evolui, né? O homem evoluído, né? Mentalmente, fisicamente. A gente tem hoje toda a questão dos super-heróis, dos mutantes, que trazem essa ideia, né?
de um super-homem, né? Não aquele super-homem da DC Comics, né? Mas um super-homem no sentido, né, que representa uma evolução da raça humana, né? Mas é claro que essa ideia da evolução é a evolução da raça humana pela própria raça humana, né? E não, na verdade, como algo que Deus faz para que o homem saia de uma condição de queda. Na verdade, quando nós olhamos para a cosmovisão bíblica, nós vemos um homem que ele não está nem na posição a qual ele foi criado, né? Ele está aquém, né? Ele está caído. E na verdade, Cristo traz a proposta desse homem caído, que através de Cristo ele é restaurado, né? E através de Cristo ele não só é restaurado apenas a uma condição original, mas muito mais, ele é levado a uma condição superior, né? Da própria semelhança desse novo homem que foi estabelecido em Cristo Jesus. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que tudo que o falso profeta está estabelecendo, quando fala para levar as pessoas a adorar, é exatamente isso, gente. Não é as pessoas admirarem a besta, o anticristo, como alguém que você vira e fala assim, pô, esse cara é demais, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Na verdade, a proposta ela vai além. É uma proposta que visa dizer de um homem que que ele começa a ter sobre ele aspectos que remontam a ele um caráter divino. Alguém que tem uma percepção que é como se fosse o homem se tornando Deus, o homem alcançando essa visão de se tornar Deus. Então, quando a gente lê, né, essa questão da besta, como nós vimos aqui, dos sinais, né, inclusive sinais até que imitam os sinais que nós vamos ver ali descritos nas duas testemunhas, que é o caso do fogo que desce do céu, né? O que nós vamos observar aqui? Que tudo isso é para produzir um engano convincente, mas que leve de fato, nesse momento agora, o propósito do falso profeta é entronizar a figura da besta, do anticristo, como uma figura divina, né? Uma figura de um homem que representa o futuro da humanidade, de um homem que tem um aspecto divino, em que as pessoas não apenas o admiram, mas se curvam a ele, adoram a ele, tratam ele como um Deus, tá? A ideia que nós encontramos aqui é essa, tá? E nós vimos no versículo 15, que foi a última parte que nós adoramos ali, que foi criada o próprio falso profeta faz um trabalhar para levar as pessoas a fazer essa imagem, né? E nós vimos que pode ser uma imagem única, né, estabelecida lá em Jerusalém, ou essa imagem pode ser uma imagem que ela é reproduzida, né? Ela é levada, e tem a ver com o que nós vamos falar hoje, quando nós vamos falar da marca da besta. Essa imagem reproduzida, ela pode representar num símbolo, ela pode representar um valor, um conceito, uma forma de pensamento, tá? O fato é que essa imagem, ela está ali para ser adorada, né? E o texto diz que aqueles que não adorassem a imagem, eles seriam o quê? Mortos, tá? Agora vamos ler então o versículo 16, nós vamos ler aqui o versículo 16, 17 e 18, que tem a ver com a aula de hoje, tá? Verso 16 fala assim, falando depois, né, que foi concedido o fôlego à imagem da besta, né, para que todos os que não adorassem fossem mortos, né? Então a ideia é de adoração. E aí fala assim, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, tá? Que nós chamamos aqui da marca da besta, tá? Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Bom, vamos lá. O propósito, gente, é adorar a besta, tá? E aí nós temos que entender que a adoração, ela envolve várias coisas, tá?
Adoração envolve, por exemplo, eu levantar as minhas mãos, eu fechar os meus olhos, eu dobrar meus joelhos, eu assumir uma posição como se eu estivesse me curvando, eu cantar louvores, eu abrir minha boca, declarar palavras de gratidão, de amor a Deus. Isso é adoração? Também é adoração. Quando a gente reúne, as pessoas cantam louvor, a gente levanta a mão e a gente diz, te adoramos, Senhor. Isso é adoração? Também é adoração. Mas o conceito mais profundo de adoração é o conceito de prática de vida, né? A nossa adoração, ela está muito mais ligada à nossa prática de vida, no sentido geral do nosso dia a dia, nas coisas mais comuns da nossa vida, do que propriamente, do que a gente resumir o momento alto disso, quando a gente se reúne e a gente faz alguma coisa ali, todo mundo junto, com o propósito de adorar a Deus. Isso é válido? Isso é válido. Mas há algo que antecede. O que antecede tudo isso, gente, não é o louvor, não é o que cantamos, não é a mão que levantamos. O que antecede tudo isso é justamente a nossa vida, o nosso viver, né? De forma que se vivemos de forma espiritual, segundo o Espírito, e se vivemos na verdade. Porque o que o Senhor busca? O Senhor não busca adoração. Aliás, gente, de adoração ele tem muita no céu. O Senhor busca adoradores que o adorem como? Cantando, louvando, levantando a mão e bendizendo. Não. É em espírito e em verdade. Então a adoração se encontra aí. A adoração se encontra nesse ponto. Ok? Então, tendo entendimento isso, nós temos que entender que quando fala aqui dessa marca da besta que as pessoas vão receber, ela está ligada no último propósito, tá? Com a nossa vivência geral, né? E não apenas a questão de colocar uma marca ou um símbolo no corpo, tá? Porque às vezes nós diminuímos a leitura bíblica e ficamos preocupados, né? Se vamos receber uma marca física, se vamos receber um chip, se vamos receber alguma coisa sobre a pele. Mas nós temos que entender o sentido mais profundo disso. O sentido mais profundo disso não está na marca que pode ser colocada, como nós vimos aqui, colocada na mão ou na testa, mas entender o que isso significa num sentido muito mais profundo, tá? Então, qual é o propósito? O propósito é levar a adoração à besta. A adoração à besta é que as pessoas primeiramente vivam como a besta coloca. Por isso que há uma discussão muito grande no meio teológico sobre essa questão. A marca da besta vai ser algo físico e visível ou vai ser algo, na verdade, espiritual e invisível? Então a discussão começa aí, tá? Por quê? Porque existem alguns que falam assim, não, a marca vai ser física, né? A marca vai ser, as pessoas vão, por exemplo, vai implantar um chip. Esse chip vai ser posto na mão, vai ser posto na testa, esse chip vai ser a marca da besta. Ao longo das décadas, gente, de acordo com que a tecnologia foi evoluindo, porque muito se fala sobre essa relação da tecnologia com a marca, e de fato, a tecnologia vai ter muito a ver com esse propósito, tá? Mas ao longo dos anos eu me lembro que a marca da besta, alguns achavam que primeiro era uma tatuagem feita na mão, ou uma tatuagem feita na testa. Quando chegou o advento do código de barras, né, se colocou que o código de barras era a marca da besta, que estaria sendo colocado em tudo, né, porque tudo quanto é produto, e chegaria uma hora em que as pessoas receberiam um código de barras, que ficaria na testa ou ficaria na sua mão direita. E até havia quem defendia isso mais fervorosamente por conta de ter aquelas 3 barrinhas, né, do código de barras que não aparecia codificação nenhuma, e muitos disseram, olha, são aqueles 3 códigos que representam 666, né? Então seria 666, exatamente como foi dito aqui, né, que ele fala, o número é 666, então é a marca da besta. Mas aí depois descobriram que essa numeração que ficaria nesses códigos, ela pode ser qualquer numeração, você pode colocar números iguais, que pode ser 666, 111, 222, e podem ser números diferentes, 462. Depois teve aquela questão da leitura da íris dos olhos, a impressão digital, hoje tem o cartão com chip, né?
Então, vira e mexe, alguma tecnologia que vai saindo, né? Automaticamente as pessoas vão ligando isso e vão falando, olha, isso aí pode ser a marca da besta. Agora, com a questão do Covid, a questão da vacina, né? Nós temos aí um governador do estado de São Paulo que diz que ele quer que seja obrigatório, e você vê toda essa discussão, e aí as pessoas falam, olha, a marca da besta é o Covid, porque as pessoas vão ter que tomar a vacina ou não, né? E aí eu até brinquei com uma pessoa, eu falei assim, bom, na mão você pode até dar, apesar que não é comum você dar uma vacina na mão, né? Mas na testa, eu falei, vai ter que quebrar aquele ditado, né? Aquele ditado fala que de graça até injeção na testa, né? E eu brinquei, eu falei, bom, se esse é o caso, então nós vamos ter que rever esse ditado, né? Que se for de graça tem injeção na testa, porque você ficar imaginando alguém dar uma injeção na sua testa, né? É um negócio meio estranho, a não ser que você, como a gente sabe que existe, o pessoal coloca botox na testa, né? É engraçado, todo mundo coloca botox na testa e não fala da marca da besta. Aí vem a vacina, o pessoal fala da marca da besta. Então, isso ao longo dos anos, querido, eu estou brincando aqui dando ilustração, mas ao longo dos anos já houveram inúmeras discussões sobre isso, tá? Vai ter a marca, não vai ter a marca é essa, a marca é aquela, a marca é uma tatuagem, né? Até porque se você voltar historicamente, por exemplo, a gente sabe que muitos soldados e muitas pessoas se marcavam, né? Por exemplo, a gente sabe que na antiguidade os soldados eram marcados, né? A gente sabe também que haviam grupos, né, religiosos, né, de alguma divindade, de algum deus, e muitas vezes eles faziam essas marcas, essas tatuagens, né, que estavam ligadas exatamente a essa divindade que eles serviam, que eles adoravam. Então você vai encontrar, né, a palavra marca é a palavra charagma no grego, né, ela tem uma ligação muito forte com a questão que era aquelas imagens que eram cunhadas, né, nas moedas romanas, por exemplo, ou também o nome dos imperadores, ou imagens que eram feitas, então aquilo era chamado de marcas, tá? Então as pessoas vão colocar assim, olha, historicamente as marcas elas sempre foram marcas físicas que foram colocadas, tatuagens que foram feitas, né? Símbolos que foram colocados no metal, numa peça, alguma coisa. Isso sempre estava ligado a alguma divindade, algum rei, alguma coisa assim. Então, muitos que defendem isso, né, usam esse tipo de coisa como argumento, tá? Aí existe essa questão, né? Vai ser na mão, vai ser na testa, o que isso representa? Bom, só para a gente, né, avançar aqui, o que a gente vê, né? Primeira coisa, ele fala aqui, ele fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Então veja bem, a ideia que às vezes traz, gente, é uma ideia assim, que as pessoas vão ser obrigadas, né? Igual está acontecendo agora essa discussão toda sobre questão de colocar da injeção ser obrigatória. A gente tem pessoas aí, não apenas o governador do estado, mas existem muitas pessoas aí, ilustres desconhecidos, que defendem, não, tem que ser obrigatório porque a saúde pública, isso, aquilo. E tem os que falam, não pode ser obrigatório de forma nenhuma, e aí a discussão começa. Mas isso dá um bom gancho para a gente tentar entender isso. Por quê? Porque aqueles que não querem receber a vacina, eles já se opõem de cara, justamente até por serem obrigados. Tá? Mas aqueles que são a favor, eles não se sentem obrigados a tomar a vacina. Na verdade, para eles isso é o que deve ser feito. Por quê? Porque na forma como a pessoa que defende a obrigatoriedade pensa, para ela aquilo é o correto, aquilo é o sensato, e por ela pensar que aquilo é o correto e o sensato, para ela então, né, não é uma questão de discutir, é uma questão de aceitar, e todos deveriam fazer assim. E se alguém não quer fazer assim, essa pessoa que entende que ser obrigatório é normal, essa pessoa vai argumentar ou vai olhar para aquele que fala que não quer e vai olhar para ele e vai falar assim, não, você então é uma pessoa que não se preocupa com os outros,
Eu estou usando isso como exemplo, tá? E eu não estou entrando aqui na discussão se você deve ser contra ou não. Na verdade, estou mostrando um gancho, porque aonde isso vai levar? Tá? A ideia que se dá é que parece que as pessoas vão ser obrigadas a chegar diante de uma mesa e falar: eu quero ou não quero receber a marca. O que nós precisamos entender, até porque nós trabalhamos aqui no capítulo 13, é que, na verdade, quem vai ter problema com a marca da besta é quem entende o que ela representa, tá? Que ela representa, acima de tudo, uma aliança, tá? Ela representa, acima de tudo, um pertencimento à besta, tá? Quem vai ter esse entendimento, e a gente vê aqui na Bíblia que tem a ver com a questão daqueles que conhecem o Senhor, eles sabem que esse passo é um passo em volta. Mas nós temos que entender que a forma como o mundo está se moldando, quando chegar esse momento, gente, assim como hoje você tem pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua liberdade, porque elas entendem que existe um conceito que é maior do que elas, e quem não concorda às vezes é visto com olhos tortos. Quando chegar esse momento que nós lemos aqui, muitas pessoas, na verdade, elas vão se simpatizar com a ideia da marca. Tá? Não é que vai ser, eu lembro de um filme que eu vi há muito tempo, não sei se ele foi feito nos anos 60, anos 70, que mostrava as pessoas naquelas longas filas e todo mundo com aquela cara, e chegava na hora e a questão, o cara queria fazer a marca, as pessoas estavam lá porque elas foram coagidas para aquela fila, e então alguns com aquela cara de sofrimento entregavam a mão direita, né, tipo, vai, coloca aí a marca, e outros colocavam com orgulho na testa, e outros lutavam porque não queriam, então eram presos e levados para algum lugar desconhecido. O que nós temos que entender? É só olhar o mundo de hoje. O que está acontecendo hoje, né? Nós estamos vendo essa polarização. Cada vez mais as pessoas estão se polarizando em ideologias, se polarizando em pontos. E automaticamente toda polarização ela gera um estresse, né, nos pontos antagônicos. Então, geralmente, quando as pessoas estão entre aqueles que pensam igual a ela, elas estão maravilhadas, elas estão bem, mas quando elas encontram alguém que pensa diferente, aí gera um profundo estresse. Gera briga, gera discussão, gera até agressão e até se deixar uma violência que gera morte. Então isso já está acontecendo, gente, e isso vai acontecer cada vez mais. Tá? As pessoas estão preocupadas com a polarização, mas ela só tende a aumentar. Eu já disse isso em algumas aulas para trás. Só tende a aumentar. A polarização vai aumentar. Isso é bíblico. Por quê? Porque cada vez mais existem aqueles que vão se voltar para o Senhor, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Existem aqueles que, na verdade, vão cada vez mais trafegar com essa visão, com essa cosmovisão que o mundo está criando. Então, quando eu entendo isso, quando eu compreendo esse posicionamento, o que eu sei a respeito disso? Eu sei que, quando chegar esse momento, tem muita gente que não vai precisar nem pedir para colocar a marca. Ela já vai estar lá com a mão estendida. Por quê? Porque a cosmovisão dela, a visão de mundo dela, acha aquilo extremamente natural, sensato, e ela acha que todos os que são de bem, todos os que são do bem, todos que querem o melhor para a humanidade, devem fazer o mesmo. E se não fizerem o mesmo, é porque essas pessoas são ruins. É porque essas pessoas, elas não querem o bem coletivo, é porque essas pessoas, na verdade, elas devem ser más. Então, se elas devem ser más, a punição para elas não é ruim, a punição é boa, porque no mundo onde só existe gente querendo ser boa, se aparecer alguém mal, essa pessoa má, ela tem que ser destruída. Juntamente com isso, nós estamos vendo cada vez mais uma campanha contra a fé cristã. Cada vez mais. Tá? É só você acompanhar as notícias, né? É só você ver o que está acontecendo aí em vários lugares do mundo. Nós temos os exemplos agora das igrejas queimadas aí, né? No Chile, as igrejas destruídas na China, os atentados aí, os vandalismos nas igrejas da Inglaterra, né? Nós temos aí, por exemplo, igual eu vi lá um ator desse de Hollywood aí que faz os filmes aí dos super-heróis, que ele é cristão,
e ele foi atacado nas redes sociais por ser cristão. Então, cada vez mais, nós estamos vendo aí os filmes, por exemplo, assiste os filmes, principalmente da Netflix. Há muitos filmes da Netflix que basicamente, filmes e séries, tá? Que basicamente atacam, né? Eles acabam atacando a fé cristã, colocando ali como engano, colocando como misticismo, colocando como gente que persegue, como gente que mata, como gente que vive uma hipocrisia, mas no fundo, essas pessoas elas não querem fazer o bem, elas querem fazer o mal. Então a gente vai encontrar aí várias séries, vários filmes aí que tentam desconstruir ou trazer uma visão para as pessoas de que a fé cristã ela é perigosa, ela é ruim, ela é má, ela é nociva, ela é retrógrada, ela mantém as pessoas com um pensamento pequenininho, ela oprime as pessoas, ela é cheia de fobia, né? Então ela é machista, ela é homofóbica, ela é xenófoba, todo esse tipo de coisa. Então isso está sendo cada vez mais colocado na cabeça das pessoas. E isso vai gerando o quê? Vai gerando uma resistência, né? Vai gerando uma visão ruim. As pessoas às vezes nem sabem por quê, mas quando se usa a palavra Cristo, a palavra Jesus, a palavra igreja, a palavra evangélico, a palavra cristão, as pessoas já têm no subconsciente todo um elemento que elas olham aquilo, já gera uma visão má. E por que isso acontece? Porque elas estão sendo constantemente alimentadas de várias formas, né, pelos meios de comunicação, para desenvolver essa mentalidade, ok? Para desenvolver essa resistência. Quando ouvir certas palavras, por exemplo, a palavra cristão, automaticamente ela já ter um sentimento ruim de resistência, um sentimento agressivo. Então isso está sendo construído, gente, né? A cultura que vivemos está construindo isso, tá? Então existe toda uma cristofobia que está acontecendo aí, ok? Então nós vamos ver que quando chegar esse tempo aqui da marca, que fala que todos, pequenos, grandes, pobres e ricos, livres e escravos, isso não quer dizer que vai ser aquele sofrimento, vai ser sofrimento e perseguição para quem não quiser a marca. Mas as pessoas vão chegar de bom grado, gente, porque as pessoas já vão estar com a sua mentalidade já construída para olhar para essa proposta e falar assim, sim, ela é boa. E todas as pessoas que são boas devem aceitá-la. E quem não aceitar, a premissa de que essa pessoa não pode ser boa, ela é ruim. E se ela é ruim, ela deve ser perseguida e ela pode ser morta. É esse raciocínio que está se construindo, gente, cada vez mais, ok? E fala aqui que para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aí a gente entra nessa questão da tecnologia, né? Da tecnologia e também da forma de pensar. Vamos lá. Pode ser uma marca física? Pode, gente. Pode ser que seja uma marca física, que ela vai ter um sinal físico? Pode. Mas também pode não ter. Tá? Pode ser desde a ideia mais bizonha que alguém vai escrever 666? Pode. Porque nós não sabemos qual é a marca, né? Na verdade, quando ele fala da marca, ele fala para calcular o número da besta, né? Ele fala o número do homem, né? Calcule o número da besta e o número, pois é o número de um homem. Se a gente for pensar a questão do homem, o homem é o número 6, tá? Que é o sexto dia que ele foi criado. Então, quando ele fala 666, ele está fazendo essa alusão do homem, né? Que seria o 666. A ideia e aí nós temos que entender que talvez o maior significado dessa marca não é, como eu já disse, o sinal dela, mas o que ela representa. Ela representa que o centro de tudo é o homem. O propósito final de tudo é o homem. Então isso caracteriza muito forte na pessoa do anticristo, porque ele vai ser o homem, mas também caracteriza essa ideia desse movimento na humanidade. Um movimento que vai estar focado nas pessoas. E, gente, isso já acontece.
Mas em um determinado momento, olhando para as Escrituras, o que, que isso significa? Que em um determinado momento, isso vai ser o quê? Isso vai ser estipulado, tá? Isso vai ser normatizado, ok? Então isso que a gente tem que entender, que é o momento em que algumas coisas que já existem na nossa sociedade, elas vão ser normatizadas. Então, por exemplo, a partir do momento que houver a marca, a partir do momento que houver uma mentalidade, porque por trás da marca existe uma mentalidade. Então o problema hoje, gente, né, eu vi uma discussão um tempo atrás aí, vai colocar chip. Não, eu não vou colocar chip porque é a marca. Entenda uma coisa, hoje, se você pegar e colocar um chip hoje, um chip no seu braço, você recebeu a marca da besta? Não, você não recebeu a marca da besta. Por quê? Porque existe um momento em que isso vai ser requerido como símbolo da tua devoção e da tua adoração ao diabo. Observe, isso vai ser claro, porque às vezes as pessoas falam assim, mas se eu colocar um chip agora, eu já vou estar adorando o sistema. Não, querido, não, porque isso vai acontecer no momento em que vai ser requerida a adoração à besta. Então, quando esse momento for acontecer, aquilo que for a marca vai ser o referencial, vai ser como colocou aqui, né? O número dela, o número do homem, né? Esse 666, ou seja, o propósito final é o próprio homem em si, tá? Seja através da figura do anticristo, seja na figura do conceito que vai se estabelecer na nossa cultura, das pessoas olharem, né, para isso e tudo está voltado para elas, porque essa a ideia do 666, né? Tudo voltado para o homem é o centro de todo este processo aqui, ok? Então é uma cultura egoísta, é uma cultura narcisista, é uma cultura que tem o foco em adorar e celebrar o homem, e por isso que vão olhar para o anticristo e vão adorá-lo, e vão celebrá-lo, porque ele vai representar o ápice dessa cultura, uma cultura que de fato tira Deus e entroniza a ideia do homem chegando no grau da iluminação, dessa suposta divindade, entendeu? Então, isso vai ser muito natural, ok? Então, o que nós temos que entender aqui? Pode ter uma marca física? Pode ter uma marca física, sim. Dá para saber qual é? Não, não dá para saber qual é. O que dá para saber é que ela aponta para uma ideia do homem vivendo para si, do homem vivendo para sua vontade, né? Do homem ignorando completamente a Deus e voltado para si, voltado para a sua existência, voltado para tudo aquilo que tem a ver com essa terra e com esse mundo, tá? É isso que nós temos que entender, tá? Agora, mas pastor, a mão direita, a testa, vamos tentar entender isso também, porque existem aqueles que dizem assim, eu não acho que vai ter uma marca física. E uma das coisas que quem defende essa linha fala que não acredita na marca física, é porque nós também, como filhos de Deus, somos marcados. Mas nós não somos marcados fisicamente, nós somos marcados espiritualmente. Nós já vimos aqui no capítulo 6, vimos depois aqui no próprio capítulo 12, nós vimos aqui os selados de Deus, né? Os que receberam o selo de Deus, capítulo 14, depois vai aparecer de novo, diz que aqueles que receberam o selo não aceitaram a marca. Mas o que é esse selo? Esse selo era visível? Não, ele não é visível, tá? Essa é a discussão que muitas vezes se coloca. O selo vai ser visível? Alguns que defendem que a marca da besta não será visível, falam exatamente para a questão de que a marca sobre os filhos de Deus não é visível, tá? Ela não é visível. Então, o que traria essa ideia, né? O que confirmaria essa ideia? Porque esse selamento que nós recebemos é um selamento espiritual, ele não é físico, né? Somos selados com o quê? Com o Espírito de Deus. Isso não é físico, mas isso é possível, isso é possível de ser visto? Sim, porque as pessoas que vão estar à nossa volta, como é que elas percebem, né? Que nós temos a marca do Senhor, o selo de Deus, que nós somos filhos de Deus? Justamente por quê? Porque a forma como nós fazemos as coisas, a forma como nós pensamos e vivemos é diferente. Então, o selo se mostra no viver, no falar, no pensar.
que é o que defende, por exemplo, quem não acredita na marca física, que vai dizer o seguinte: o que testa representa? Por que fala de receber a marca na testa e na mão direita? Porque testa tem a ver com mente, pensamento, mão tem a ver com fazer. Então, aqueles que defendem essa questão vão falar assim: olha, a mão representa a ação, a mão representa a nossa forma de agir, nossa forma de fazer as coisas, enquanto a fronte, né, a nossa testa, que é a fronte, representa o que? Mentalidade, que é a nossa forma de pensar, nosso padrão de valores. Então, a marca da besta, né, no sentido dela ser colocada na mão direita ou na fronte, não representaria em si uma marca física, mas acima de tudo representaria nossas atitudes e o nosso padrão, né, o padrão de mentalidade que nós temos, que no caso aqui no texto mostraria o quê? Que as pessoas estariam totalmente tomadas com o padrão, né, de fazer as coisas e o padrão de valores da besta. Então por isso que elas recebem a marca, porque na verdade elas assimilaram a forma de pensamento da besta, elas assimilaram a forma de fazer as coisas como a besta faz, a prática, né, das coisas da sua vida. Então o mundo, né, e por que os selados de Deus não vão aceitar isso e vão ser perseguidos? Porque eles não vão aceitar praticar as coisas, né, que as pessoas vão estar praticando, e eles têm um pensamento que é diferente desse pensamento que no geral as pessoas vão estar pensando. Então automaticamente eles vão se diferenciar pelo tipo de pensamento, pela forma como eles pensam, pelo que eles falam, né? Porque aquilo que a gente pensa vira palavra e aquilo que a gente pensa vira ação, tá? Então automaticamente as pessoas vão ver que vai haver uma diferença entre aqueles que estão completamente ligados, né, que pensam e fazem as coisas segundo a forma da besta, e aqueles que pensam e fazem as coisas segundo a forma de Cristo. Então, automaticamente, por aqueles que estão em Cristo não compactuarem com as práticas, não pensarem do mesmo jeito, eles vão ser reconhecidos e por isso serão perseguidos e por isso serão mortos. Tá? Essa é a ideia, tá? Então a questão toda não estaria, aqueles que usam essa linha vão dizer assim: olha, não precisamos nos preocupar tanto com a questão de qual vai ser a marca, porque a marca vai ser apenas o resultado, né, se eu já abracei essa filosofia, essa forma de pensar e de fazer ou não. Porque se minha forma de pensar e fazer for segundo as Escrituras, for segundo a vontade de Deus, for segundo a direção do Espírito, eu não vou conseguir pensar como as pessoas aí fora pensam e eu não vou conseguir fazer o que elas fazem. Então automaticamente uma hora eu vou ser descoberto. Tá? Então a ideia é essa, tá? Usando essa ideia do que esse 666 ele representaria uma gematria. O que é uma gematria? É quando letras e números formam um significado. Então o significado 666 é um superlativo, tá? Na centralidade do homem, tá? E não de Deus. Então a centralidade está no homem e não em Deus. E o anticristo representa essa centralidade sobre o homem, né? Em detrimento de uma centralidade em Deus, ok? Então a preocupação toda eu tenho que me preocupar de receber uma marca, de receber uma vacina, de receber um chip. Não, querido, na verdade o que essa linha defende é que o que de fato é perigoso é quando você, na verdade, é uma pessoa que vive orbitando em torno de você mesmo. Porque aquele que busca a vontade de Deus não tem como ele orbitar em si mesmo. Então ele está preocupado em fazer a vontade de Deus, ele está preocupado em amar a Deus sobre todas as coisas, ele está preocupado em amar o próximo como a ti mesmo. Então ele já iria se distinguir. Não tem jeito, haveria uma distinção aí de um para o outro, tá? Então, vamos lá. O que eu, cristiano, penso? Eu penso que são as duas coisas, tá? Eu penso que, primeiramente, né, é a construção de uma mentalidade, tá? Essa construção dessa mentalidade
ela já está sendo construída, mas há um momento em que isso vai ganhar muita força, tá? Mas eu entendo também que em algum momento vai haver essa marca, essa diferenciação física, por conta do que o texto nos diz aqui, que fala sobre comprar ou vender, tá? Aí a ideia de transação. Se você observar, né, aí tem a ideia de transação, que é no sentido de as transações que são feitas, né? Isso tem a ver com se você parar para pensar, essa informação do compra e venda, ela é muito importante porque ela tem a ver com a ideia de você ser uma pessoa civilizada ou marginalizada. Civilizada porque você está vivendo segundo a civilização, então você trabalha, você recebe, você compra ou você vende, você tem o dinheiro, você gasta o dinheiro, então você tem essa relação. O que é a marginalidade? A marginalidade é ser jogado à margem da sociedade, tá? Então significa que você está à margem, você está fora dela. Então quando fala que não vai poder comprar nem vender, significa que você vai estar à margem. Quando fala de estar à margem, significa que eu tenho que ter elementos físicos claros, distintos naturalmente, que vão me impossibilitar. Por isso que eu falo que aí eu entendo que é necessário ter uma marca. Mas observe, a questão não começa com a marca. A questão começa, na verdade, com o que ela representa. Tá? Na verdade, quando a marca for colocada, na verdade, ela só representa, ela só vai fazer com que as pessoas assumam um posicionamento público, confessional, daquilo que elas já vivem. Mas isso vai ser feito para que quando chegar esse momento, as pessoas tenham que professar isso. Então vai exigir o quê? Uma exposição. É claro que quem já vive, por exemplo, debaixo da cosmovisão do mundo, não vai ter problema nenhum. Aquilo vai ser extremamente natural para ele. Porque ele já vive assim, já pensa assim, já faz assim. Mas esse momento ele vai ser uma exposição, por quê? Porque se existe alguém que está aí, de certa forma, né, escondido ou não apareceu, mas pensa diferente, faz diferente, age diferente, nessa hora não vai ter muito como escapar. Porque ele vai ter que ter um posicionamento, né? E esse posicionamento vai ser usado contra ele, tá? Então nessa hora é a hora em que a coisa vai complicar. Mas até que isso aconteça, nós não temos que nos preocupar com a ideia de uma marca hoje, porque isso ainda não é exigido, mas quando for exigido, vai ser o momento em que isso tem a ver com a minha fé. Por quê? Porque o que vai estar sendo requerido da minha pessoa é que justamente eu esteja acolhendo aquele estilo de vida para a minha vida. Ok? Por isso que eu falei que aqui no começo da classe que a adoração envolve, acima de tudo, um estilo de vida. Então o meu estilo de vida vai me levar para o momento em que eu vou simplesmente adotar aquilo, porque aquilo já é meu estilo de vida, já é normal, já é prático, já é correto para mim. Mas também vai fazer com que aquele, aí no caso, né, tá falando dos filhos de Deus, que não compactuam com isso, eles vão ser expostos nessa hora. Por quê? Porque primeiro eles não vivem assim. E segundo, aceitar aquilo vai trazer a própria renúncia da sua fé, porque o momento vai significar isso. Porque a questão vai ser adorar a besta, né? Adorar o sistema que ela estabeleceu. Ok? Então eu acho que é os dois. Por quê? Porque as pessoas vão ser descobertas, e sendo descobertas, elas vão ser impedidas, elas vão ser colocadas à margem. E quando se está à margem, significa que você não tem direitos, você não tem valor, né? Você pode muito bem ser perseguido, porque você não é considerado um cidadão que está contribuindo. E aí a tecnologia entra nesse sentido, porque a tecnologia permite hoje, cada vez mais, essa conexão, que se levante informações
né? Nós temos hoje, por exemplo, um sistema na China que já funciona e ele está cada vez mais sendo integrado, onde tudo que o cidadão fala, ele posta, ele publica, ele curte, tudo isso vai fazer parte de um grande sistema que vai dar o perfil dele. Dependendo do perfil dele, ele vai poder viajar, ele vai poder sair, ele vai poder comprar ou não. Ou não. Ele vai ser alguém que vai estar sendo reconhecido, né, como alguém ele gosta do sistema que está ali, ele vive segundo o sistema, ou ele vive contra o sistema. E automaticamente, a gente já viu aqui no texto, que aqueles que se posicionaram contra o sistema serão perseguidos e serão mortos, não tem outra coisa. Então, para um cristão, nesse momento aqui, se a igreja estiver aqui, né, vai ser um momento muito decisivo, porque ele não só vai ser expulso, ele não só vai ser impedido, mas ele provavelmente vai ser perseguido. Ok? Então, no momento em que ele foi colocado diante dessa imagem para adorar, ele sabe muito bem o que isso vai representar para ele, né? E muitos de fato não vão aceitar e vão acabar morrendo justamente por conta dessa situação. Ok? Então é importante entender isso, né? Quem não tiver o sinal, quem não tiver o nome da besta, quem não tiver o número do seu nome, né, não vai poder comprar nem vender. Então, na verdade, vai haver um bloqueio, vai haver um controle aí. E as pessoas não vão conseguir, né? Imagina você hoje, né, não poder comprar, não poder ir no supermercado, não poder fazer. Imagina você, né, como isso vai ser, né? Pais, mães com filhos e de repente não pode comprar. Por exemplo, gente, isso de certa forma já acontece. Aonde? Na China? Não. Isso já acontece em lugares do Oriente Médio e da África. Pessoas que muitas vezes estão ligadas ali ao islamismo se convertem, né, ao cristianismo. Não só o islamismo, mas o hinduísmo também faz isso. E o que acontece? Essas pessoas, elas são perseguidas, elas perdem tudo. Elas são expulsas de casa. As pessoas não deixam elas trabalharem, ou se elas vendem alguma coisa, elas não conseguem vender e elas acabam sendo presas, acabam virando escravas, né? Escravas brancas no sentido de uma escravidão, porque ela tem dívidas, e aí muitas vezes ela se endivida, a família se torna escrava também. É um negócio, gente, terrível. É um negócio terrível aí. Mas o fato é, né, a gente olhando para o texto aqui, o fato é que a gente está vendo aqui que isso vai acontecer. Né, que isso vai acontecer. Então ele fala para calcular esse número para que a gente entenda, né, entenda o que isso vai representar. Eu particularmente, como eu disse, eu acredito que de fato vai haver uma marca por conta desse controle, tá? Desse controle de comprar e vender. Mas a marca, na verdade, para mim, antes de ser uma marca que vai ser física, né, visível fisicamente, ela vai ser acima de tudo uma marca que vai estar já devidamente construída no interior de cada pessoa que vai receber essa marca. Então essa pessoa já vai estar muito ligada a esse propósito, vai viver assim, e automaticamente tudo que for de Cristo ou de Jesus ou um cristão, vai haver ódio, vai haver perseguição, porque na mentalidade que vai ser construída, e já está sendo construída, essa pessoa ela vai ser vista como uma pessoa ruim, uma pessoa que não merece viver. Então isso é muito sério, gente. Esse é um assunto que acaba sendo sério e difícil, porque ele fala de uma perseguição, né? E vai chegar um momento, gente, que isso vai ser muito esquematizado e vai estar ali para ser feito, para acontecer. Então, o que eu quero colocar aqui? A marca, ela tem a sua importância porque ela informa, né, sobre a vida das pessoas. As pessoas vão estar cada vez mais se entregando a viver, né, como a gente fala, aí a expressão que a gente usa, né, do jeito que o diabo gosta, né? Então essas pessoas, na verdade, quando forem confrontadas com a verdade bíblica, né, as pessoas não vão gostar. E elas vão automaticamente agir, né, de forma defensiva, vão atacar, elas vão tentar fazer alguma coisa para prejudicar esse grupo que vai ser visto como o grupo do mal. Nós estamos num tempo, gente, de cumprimento bíblico, né? Quando o Senhor fala que o que é mal vai ser chamado de bem e o que é
bom vai ser chamado de mal. Nós estamos vivendo esse momento, há uma inversão, né, completa que está acontecendo na nossa sociedade hoje por conta do que estamos vivendo. Então, assim, as pessoas vão receber uma marca? Elas vão. Essa marca é resultado exatamente do que o texto diz quando ele fala no número 666. É o resultado, né, de pessoas que estão tão vivendo para si, para suas vontades, para os seus desejos, para suas paixões, que tendo alguém que as represente numa instância maior, ou alguém que requeira delas, né, venha estipular, e eu acredito que isso vai acontecer, a gente vai ver uma hora em que a coisa vai ser muito estipulada, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, né, no momento que antecede a Segunda Guerra, né. Primeiro, quando o movimento nazista, ali junto com Hitler, começa a estabelecer, a primeira coisa que eles fazem são protestos em frente a lojas de judeus, judeus alemãos, né, dizendo que dizendo para as pessoas na rua não comprarem nada que fosse, não comprar nas lojas dos judeus. Então isso começou a acontecer, eles punham pessoas lá na frente, colocavam aquelas roupas, né, que são propagandas, e a pessoa ficava gritando ali, não compre na loja de judeu, não compre na loja de judeu. À medida que Hitler foi tomando o poder e foi assumindo, né, foi subindo, o que aconteceu daí em diante? Isso foi tomando proporções mais sérias, né? Então houve uma hora que ele obrigou que as pessoas se identificassem, né? Os judeus se identificassem, e eles foram colocando no braço aquela cruz de Davi. Depois ele obrigou que os judeus não poderiam mais ter negócios, né? Então aquelas pessoas foram expulsas dos seus trabalhos, das suas empresas, das suas lojas, aquelas pessoas foram expulsas das suas casas, né? Então isso aconteceu de uma vez? Não, isso foi acontecendo, mas chegou uma hora em que havia uma regra muito clara. Todo judeu que fosse encontrado, ele precisa ser preso e ele precisa ser levado. E você tinha uma grande parte da população alemã, principalmente os mais novos, que acreditava nisso de tal forma que, se eles suspeitassem que alguém estava escondendo um judeu, ou que alguém fosse um judeu disfarçado, eles entregavam mesmo, eles avisavam mesmo, porque eles entendiam que eles já tinham sido tomados com a ideia de que aqueles judeus eles eram maus, eles eram perigosos, eles eram ruins. Então ele já tinha um ódio no coração dele que foi posto ali por toda uma propaganda que foi estabelecida. Então vamos lá, para a gente fechar aqui a nossa aula. Isso já aconteceu, né? Essa perda de direitos, essa marginalização, ela já aconteceu. Nós vimos isso na Segunda Guerra com os judeus, né? E agora nós vamos ver isso novamente se repetir aqui na tribulação, tá? Por conta de todo esse processo, essa perseguição aqui da besta. Ok, queridos? Então, assim, não se preocupe com a marca agora. Na verdade, se preocupe em olhar para a sua vida e ver as suas práticas, o seu viver, se você tem, de fato, com a tua vida adorado a Deus ou adorado ao diabo, né? Adorado a serpente, né? Porque é ela que vai enganar as pessoas exatamente com isso. E se você tem andado na presença do Senhor, glória a Deus. Significa que você não está vivendo para si, você está vivendo para o próximo, vivendo para Ele. Mas se você por acaso tem vivido para si mesmo, tome muito cuidado. Porque essa é a proposta da besta, essa é a proposta da imagem, essa é a proposta da adoração. E haverá um momento, gente, como hoje lá na China que eu citei, você tem lá o cartão cidadão, com os dados da pessoa e dizendo quais são, né, as permissões que ela tem, os direitos que ela tem. Nós vamos ver esse tipo de coisa também acontecer, né, esse controle de massa. Na verdade, gente, eu já disse isso lá atrás, no início da pandemia, se tem uma coisa que esse momento nosso mostrou, é que é possível sim você ter um grande controle de massa, tá? Então nós vamos ver esse controle de massa acontecendo quando chegar o momento do Apocalipse, de uma forma muito mais específica, né? Quando chegar a hora da segunda parte da tribulação, que nós vamos ter aí a grande tribulação, que é onde, na verdade, o anticristo deseja ser adorado ali como Deus, tá? Então, grave isso. O sentido primário da marca é justamente a mão, o fazer, a fronte é o pensar.
fazer igual a besta, pensar igual a besta, fazer como o mundo, pensar como o mundo, ou, no caso dos selados, fazer como Cristo e pensar como Cristo. Mas juntamente com isso haverá uma marca, essa marca vai mostrar exatamente isso, essa marca aponta para um homem que está voltado somente para si, tá? Seja individualmente ou numa visão coletiva, mas que no propósito enaltece a ele e não a Deus. O anticristo vai se aproveitar de tudo isso para que ele se torne objeto de adoração. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, viu? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse texto. Ajuda-nos a compreender cada vez mais esse assunto e que possamos ter discernimento e sabedoria. Graças te damos, abençoa o nosso dia hoje, a cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um domingo abençoado para você. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Até a semana que vem, se o Senhor assim permitir. Até mais. Tchau, tchau.